Torna-te o que és. Tornar-me o que sou? Ora, como? Se já o sou! Torna-te o que és. Era o conselho do poeta grego Píndaro. Construa sua identidade. Torna-te de fato o que já és como possibilidade. Ser humano. O que torna o ser humano verdadeiramente humano não é o fato dele nascer filho de humanos, mas a construção de sua identidade. Pois então já tornei-me o que era como possibilidade. Sou humano. Não apenas sou humano, como sei, porque tornei-me ciente de minha condição. Conheces Immanuel Kant? Claro que sim. Foi ele quem disse que um homem não pode tornar-se um verdadeiro homem, senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Acima da administração escolar existe uma filosofia, uma política de educação. A filosofia e a política é que estabelece os fins e que estabelece o que é ético, o que é bom, o que não é. Então, a ética estaria acima da administração. Todo o problema da administração escolar envolve, evidentemente, temas e problemas da ética, porque trata da educação, né? E a educação necessariamente está ligada a questões éticas. Como você tem como filosofia de educação produzir seres humanos históricos, que são seres que são sujeitos, você está permanentemente lidando com valores. Se você quer alcançar esse objetivo, a administração tem que abraçar esses valores. Então a administração, ela cumpre aquilo que está acima dela. Ética, teoria ou ciência do comportamento moral dos homens. A ética, no fundo, diz respeito à relação das pessoas entre si. A ética tem a ver com os limites da liberdade do indivíduo e a liberdade dos outros indivíduos que convivem. É bom eu destruir meu companheiro. É bom traficar drogas. É bom que a escola permaneça a porcaria que é. São todos valores. Todos estão no domínio da ética, como o campo dos valores. Tá? Agora, você pode pensar, quando você fala isso não é ético, quer dizer, isso não é ético do ponto de vista do alcance que nós, historicamente, alcançamos em termos de valores. Entendeu? Que a ética é histórica? Pois sim. Entendi, mas nem sempre foi assim, correto? Para responder essa pergunta, eu acho que seria interessante a gente fazer um pequeno retrocesso histórico. Se nós começarmos dentro da história da cultura ocidental com os gregos, como realmente são o nosso ninho, a nossa origem, a nossa raiz, nós vemos que tem dentro da Grécia diferentes modelos de ética que inclusive vão depois se estender ao longo da nossa história, da nossa cultura. Num primeiro momento nós temos os mitos ou os heróis, né, que eram transmitidos pelos poetas. Então o povo se orientava por esses ideais divinos, míticos, e assim organizava a sua vida. Depois, alguns séculos mais tarde, nós temos uma outra característica dos gregos, que eram os sofistas. Os sofistas eram professores de política. São muito interessantes porque eles começam a superar a herança política de sangue. Quer dizer, política só podia ser quem era de família nobre, de sangue nobre, etc., né? E eles dizem não são só esses, nós sabemos ensinar política.
nós ensinamos as técnicas de política. Aí a ética se tornou mais um ideal de capacidade técnica de comportamento e de persuasão das pessoas, né, sem muitos valores fixos ideais. Estes professores de filosofia, que eram professores de política, que eram os sofistas, né, eles tiveram uns inimigos bastante fortes, sobretudo a partir do século V, século IV, entre os gregos, que foram os filósofos. Os filósofos diziam uma outra coisa. Não, comportamento moral, ele não é assim circunstanciado, conforme os interesses de um político, né? A melhor forma de você convencer as pessoas. Não importa bem o que o político vai fazer, não vai fazer, mas ele diz, não, existem valores, sim. Esses valores podem ser buscados através de uma reflexão racional, que eles chamavam de dialética, Platão chamou de dialética, e esses valores nós podemos encontrar. Pois sim, valores que devem orientar as pessoas no seu comportamento. Sócrates, de quem Platão foi discípulo, dá a sua lição sobre a busca da verdade. Con questo discorso, che tipo di bene credi di fare ai giudici? Ma è a te che voglio far del bene, Socrate, non ai tuoi giudici. Saresti dunque pronto a far loro del male per farmi del bene? Certamente. E come puoi fare del bene a me se fai loro del male? Pensi senza dubbio che il più gran bene è la vita. Sì. La vita nella menzogna o la vita nella verità? La vita nella verità. Ma se rispondi alle menzogne dei miei accusatori con altre menzogne, se li persuadi compiacendoli, la vita che mi verrebbe dalla tua eloquenza non sarebbe appannata da questa furberia? No, Lisia. La vita non merita di essere conservata che nella gioia. E la sola gioia per l'uomo è la ricerca della verità senza deviazioni. La vita vale se si spera di trovare un giorno la verità. E la verità, come le stelle, è molto difficile da raggiungere. Dalla pianura, come dall'alto delle montagne, si guardano le stelle, senza avere la sensazione di essercisi avvicinati. È lo stesso per la verità. Non è necessario avvicinarsi per vederla. Com a decadência da cultura grega, um pouco digamos, a sua confluência com o Império Romano, muitas coisas mudaram e chegou a tradição judaico-cristã. Aí esses ideais que os filósofos buscavam racionalmente, eles se tornaram os ideais divinos. Existe uma fé em Deus, Deus é que ilumina o homem, é de Deus que partem os valores que os homens têm que seguir. Então, do século IV, depois de Cristo, até o século XI, XII e até hoje, no fundo, né, há essa ideia de que os valores são fixos, são imutáveis, são permanentes e são universais. Né? Todas as pessoas têm que se orientar nesses valores. São a condição humana. Por volta do século XIV, XV, XVI, essas mudanças sempre são longas, elas não são assim lineares, não há um corte na história nunca, né? Esse cenário foi mudando. Com o surgimento do humanismo, o Renascimento, colocou-se o homem mais no centro. Então, o que aconteceu ali foi que esses valores que eram permanentes, como Platão os havia concebido e como eles foram levados adiante na Idade Média, isso começou a mudar. Ou seja, os homens são capazes de, por sua própria razão, determinar aquilo que são os melhores valores. Então, os valores, eles começam a ter um caráter histórico. Valores. Muitos autores dizem, acabaram-se os valores, não existem mais valores. Valores?
Na verdade, o que eles querem dizer não é que não existam mais valores, como foi muitas vezes interpretado. Eles querem dizer que não existem mais aqueles valores metafísicos tradicionais. Mas existem, evidentemente, outros valores. Os seres humanos precisam de valores. Os seres humanos não são capazes de agir sem parâmetros, né? Sem orientações em valores. A diferença é que, em certos momentos históricos, esses valores eram, de certa forma, dados ao ser humano, e hoje o ser humano é responsável pela constituição destes valores, né? Dentro do contexto histórico em que ele se encontra. O que muda? Muda que os valores mudam. Eles não são mais permanentes, mas eles devem ser, como antes, parâmetros orientadores do comportamento humano. Nova ética. Nova ética? Esta nova ética, essa nova postura ética, que é a ética histórica, ela depende muito da participação das pessoas nesse processo de elaboração e de estabelecimento de valores. Um dos aspectos importantes é que as pessoas, as crianças nas escolas, os jovens nas escolas, elas sejam formadas na sua capacidade de participarem do debate, na formação de posturas, de orientações, de formas de comportamento ideais no sentido histórico, né? Para que os homens, para que as pessoas se orientem. Então vamos treinar o procedimento. Só vai ser aprendizagem quando o aluno realmente ele analisa o que ele sabe, o que ele não sabe, ele vê as suas dúvidas, ele vai, ele cria, ele volta, ele questiona e ele chega ao conhecimento. Pronto, professora, descobri. Eu não precisei dar a resposta pronta. Ele chegou nessa resposta. Eu simplesmente ofereci recursos para isso. Nós temos alunos aqui que não sabem amarrar o seu próprio sapato, porque a mãe amarrava o sapato dele. Então ele aprende a autonomia através de pequenas coisas, como apontar o seu lápis, amarrar o seu sapato, cuidar do seu material. A gente fica preocupada, fica pensando, fica lendo, procurando informações, autores que possam me trazer um embasamento teórico. O que eu posso melhorar no meu trabalho para que o meu aluno progrida? Como você disse, ele comendo a presa que estava causando aqueles problemas, ia ter mais deles, desse predador, e equilibrar. O primeiro compromisso ético dos professores é que os alunos avancem, que os alunos melhorem, que os alunos aprendam. Desde o ponto de vista humano, desde o ponto de vista técnico também, porque eles naturalmente os alunos precisam trabalhar no mundo que nós temos, no sistema econômico, no mundo do trabalho, etc. Não pode ser deixado de lado. Mas esse mundo econômico precisa ser um mundo humanizado também, de cidadania, de respeito, etc. Então essas duas dimensões são importantes. É preciso, o comportamento ético dos professores é que eles façam o máximo, tentem o máximo para que os alunos avancem nisso. E não coloquem desculpas em qualquer coisa, nas condições de trabalho, etc. Se você tiver um professor que vai dar aula apenas preocupado em ganhar a sua vida, e se isso for a única motivação para ele trabalhar, ele nunca vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Significa que você não precisa ganhar, que você não tem que se preocupar com o salário? Pelo contrário. Significa que o salário não pode sequer passar como uma preocupação para você. Você tem que ganhar um salário tal que você não se preocupe com ele. Percebe? Ah, os salários. Não avançamos muito nesse tema. Lástima. Finalizemos com a ética e a administração escolar. Motivo que nos traz aqui. Posso? Sobre administração e ética? Sobre ética e escola. Faço minhas as palavras do professor Antônio Severino. A identidade específica do educador e do educando, a ser construída para o enfrentamento dos desafios históricos da atualidade, se apoia no tripé formado pelo domínio do saber teórico, pela apropriação técnica
e pela sensibilidade ao caráter político das relações sociais. Mas essas três relações só se consolidam se soldadas, se articuladas pela dimensão ética. Certo. Mas quem é que zela pelo compromisso ético na escola? Se grosso modo nós dividíssemos a escola assim em 4 ou 5 dimensões: a administração da escola, né? Os professores, os funcionários, os alunos e a sociedade, ou seja, os pais, né? Eu acho que todos eles têm esta responsabilidade de zelar por esta dimensão ética da escola. Não é que cada um isoladamente tenha que zelar por isso. Todos concomitantemente, e todos têm que sentir esta responsabilidade. Muitas vezes esses setores trabalham isoladamente. A administração se julga a mais importante, aqui, enfim, tem um domínio, um certo poder, né? Porque manda, porque determina, etc., né? Esquece, por exemplo, que as figuras mais importantes, a figura mais importante não é a administração, é o professor e o aluno. São esses que interessam, de fato, a escola, né? É o professor e o aluno e o processo de formação desse aluno. Isso que é o centro. O resto está em função disso.